Ora, viva, muito boa noite, caríssimo telespectador internauta que nos ouve a partir da TMT, como também o caso da nossa página do YouTube. Eis que já está no ar a edição única da semana do debate político que passa todas as sextas na sua noite de sexta-feira. E hoje não vai ser diferente, nós trazemos temas que marcam a atualidade nacional e vamos começar pelo tema que diz que o Ministério da Justiça aprovou finalmente o partido de Venâncio Mondlane, agora chamado Anamola. Não mais Ana Malala por conta da sigla que não era aceita, visto que tinha ligações com alguma língua local. Caro telespectador internauta, que comece então o debate. Como bem mencionado antes, nós vamos começar pelo tema que diz que o Ministério da Justiça aprovou o partido de Venâncio Mondlane, agora chamado Anamola. E Venâncio Mondlane ainda hoje emitiu na sua página do YouTube alguma celebração, como também Dinis Tivani. Vamos começar esta discussão com o magnífico reitor Júlio Gonçalves. Magnífico reitor, muito boa noite. Como é que olha para esta aprovação do partido de Venâncio Mondlane, Anamola, que antes era chamado e tinha essa pretensão de se chamar partido Anamalala? É um tema que hoje mesmo foi lançado não apenas nas redes sociais, mas como bem se viu até mesmo no jornal, o Ministério da Justiça, melhor dizendo, de fato aprovou o partido. Muito boa noite, os seus pontos prévios em 2, 3 minutos. Muito obrigado. Os telespectadores, muito boa noite, caros colegas aqui do painel, Dr. Orlando, Dr. Mlungu e o Dr. Pangai. E muitíssimo obrigado assim, na qualidade de moderador deste programa. O meu ponto breve é relativo à Semana da Juventude, que terminou na segunda-feira, terça-feira, se não me engano, em todo o mundo. Os jovens se uniram em prol ao desenvolvimento da paz, ao desenvolvimento do país e ao progresso. Moçambique, os jovens também, independentemente da sua filiação política partidária, acompanhamos como eles se uniram e fizeram a sua contraparte numa perspectiva de celebração de sua autoestima como jovens da nossa época. Relativamente ao ponto do Ministério da Justiça, primeiro que tenho que congratular ao Ministério por essa clarividência de ter chegado a esse bom senso relativamente à criação desse partido. Nós aqui já dizíamos, aqui já falei muitas vezes, pessoas gostam de politizar uma coisa que não tem nada. Eu me lembro que mesmo para a criação, para a construção de uma casa, numa zona autarquizada, obedece regras. Para criar, para abrir um estabelecimento comercial, também obedece regras. Então, quando essas regras, as pessoas que velam pelas normas daquele setor, dizem que tem que fazer isto, tem que fazer aquilo, eu acho, na minha modesta opinião, é um sentido de bom senso. Agora, quando alguém lhe é dito que isto vamos corrigir daquela maneira, e isso entender que é um aspecto de exclusão, porque você já tem que ir ao Conselho Constitucional. Quer dizer, eu não vejo nenhuma situação aqui. Eu acho que o engenheiro Venâncio Mondlane está de parabéns, porque finalmente o vosso partido já foi autorizado para realizar as suas atividades, etc. E penso que o que passou já passou. O que não passaria é aquilo que não passou. Entretanto, houve essas observações e penso que com a vossa humildade teve que cumprir o que era necessário, que os órgãos recomendavam, cumpriram devidamente e, no fim,
já está aí criado o partido. Parabéns. Muitíssimo obrigado, magnífico reitor. Passamos então a palavra para Orlando José. Orlando, muito boa noite. Nós temos como primeiro tema esta discussão sobre o partido Ana Mola de Venâncio Mondlane. Recordar que o partido tem como significado Aliança Nacional para um Moçambique Livre e Autónomo. Parece um nome de fato sugestivo, tal como os restantes partidos que são forças políticas e que fazem parte não apenas da Assembleia da República de Moçambique, como também de outras forças já no exterior. No entanto, como é que olha para o impacto que pode ter este partido de Venâncio Mondlane na esfera política e também para os partidos que hoje lideram não apenas a oposição, como também o próprio país? Muito boa noite, os seus pontos prévios em 2, 3 minutos. Muito boa noite a telespectadores, boa noite aos internautas e aos fiéis da FTV, e são estendidas também saudações ao Dr. Mulungu, ao professor Pangaia, ao apresentador e ao professor reitor Gonçalves, por mais um dia deste debate, onde vamos refletir sobre diversos pontos sociais, econômicos e políticos. Questão prévia, há que reforçar a questão da educação das nossas raparigas nas vias, questão da educação nas comunidades. Hoje é mais uma sexta-feira que habitualmente temos nos deparado com adolescentes mal vestidas, depois talvez volta da escola 21 horas, mas só que sai da escola 17 horas. E isso é algo que preocupa aquele sentido de construção social que nós pretendemos como moçambicanos. Então, há que reforçar aqui aos encarregados de educação que pautemos pela uma educação rígida para a construção de uma personalidade do indivíduo, porque isto basta falhar numa terra-idade, praticamente teremos uma juventude perdida. E o Conselho Municipal tem também essa tarefa de coadjuvar as famílias, né, sobretudo na fiscalização, nas barracas, discotecas, a questão da idade. Né? Encontra lá uma pessoa de 17 anos, de 15 anos, 14 anos, está lá. E isso é preocupante. Eu creio que o Conselho Municipal deve começar uma fiscalização muito séria nas discotecas, barracas, nos mercados, na hora inapropriados, para ver o que está acontecendo com isso. Se até se possível, em coordenação com a Polícia da República de Moçambique, naquela época havia rusgas, né? Essas rusgas seriam necessárias para se justificar os encarregados. Por que aquela criança naquela hora esteve fora da família? O que estava a fazer? Vinha de onde? Isso é muito importante. Então, essa consolidação de educação vai ajudar com que o Ministério da Educação, né, terá também aqui filhos ou educandos que pautam para uma educação linear e uma concordância. Isso é muito importante. E também com o auxílio do projeto do gabinete da Primeira-Dama da República, né, que é a questão da educação à rapariga, educação ao rapaz, isso é muito fundamental. Então, essas todas as forças vivas e essas decisões devem estar em concordância para que haja uma ação estratégica urgente para eliminar essas situações que a gente vê por aí em diante. Bom, em relação à criação ou aprovação do partido do cidadão moçambicano e os demais, que é liderado pelo Venâncio Mondlane, eu acho que é uma vitória da nossa democracia em Moçambique, é uma vitória daquilo que o Estado de Direito democrático sempre tem refletido, né? Que é a questão do uso das leis para conseguir-se, né, assim tem-se dito, aos destinos e o bom rumo deste país. Porque nessa senda de aprovação é uma alegria para todos os moçambicanos, porque havia aquela dúvida de que o Ministério da Justiça e demais ações da Justiça teriam aqui a querer talvez sabotar esta aprovação do partido, queria talvez se aproveitar em questões políticas partidárias para não a sua aprovação, mas vê aqui o Ministério da Justiça a mostrar que não, o nosso sentido, o nosso país, ela é velado pelas leis e é pelas leis que tudo deve ser aprovado, desde que esteja dentro dos trâmites legais e que a lei ela deve falar mais alto, porque ninguém está acima das leis, né? Todos nós que estamos aqui é que a lei é que sim, é que é o nosso guião para tudo que for aquilo que for necessário. Então dizer que daqui em diante, né,
que esta ação belíssima, esta ação do Ministério da Justiça, seja para as demais instituições também como um exemplo de que o nosso país tem leis, que essas leis, todas as instituições são regidas pelas leis e ninguém está acima da lei. Mas se há uma concordância ou ao cumprimento daquilo que a lei exige, nenhum homem poder não, senão mesmo a própria lei. Então isso já é de louvar e é de congratular e parabenizar a todos os atores envolvidos nesta criação deste partido e também ao Ministro da Justiça, né, pela esta posição sábia, né, de que não, o que prevalece no país é as leis, e é pelas leis que todas as instituições existem, e isso é muito bonito. É muito bonito ver isto, e tem também um exemplo desta atitude para as demais instituições da justiça, que olhemos somente pela lei, o que a lei diz. Não se pode violar a lei em detrimento do que for, mas tem que se respeitar a lei, e assim teremos um país exemplo do uso das leis para a criação de qualquer que seja a instituição ou também segurança das pessoas é pela lei que olha-se. Então, quando há violação da lei, significa que quem viola a lei também deverá ser responsabilizado pela própria lei. Então, logo, ninguém está acima da lei. Isso é muito bonito, estamos felizes com isso. O nosso Estado está no sentido muito, muito bonito. Esta veia patriótica, né? Esta veia que dita aquilo que são os destinos deste país, que é pela lei. Então, dizer que todas as classes estão de parabéns, e vamos agora para uma nova etapa, né? Que é uma etapa talvez da publicação na BR, e que haja o seu exercício político partidário como os demais partidos políticos, né? Que estão sediados neste país, que foram trazidos neste país, porque reuniam os requisitos necessários. Então, o exercício do Estado de Direito Democrático é isto, né? Muitos partidos políticos que tenham objetivos patrióticos para que o nosso país possa crescer e desenvolver. Isso já é muito bom. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Orlando José. Passamos então a palavra para o professor Pangaia. Professor Pangaia, muito boa noite. Vamos direto a este ponto sobre o partido Venâncio Mondlane, agora chamado ANAMOL. O Ministério da Justiça aprovou a criação do partido e já pode começar a operar, sendo Venâncio Mondlane uma figura polarizada com muita força, especialmente na juventude. Acredita que ele pode fazer com que o seu partido se torne verdadeiramente um movimento robusto que vai arrastar massas para si e trazer de fato mudanças para o Estado moçambicano, ou então será um partido que estará apenas dependente da sua imagem pessoal? Muito boa noite, professor Pangaia, em 2 a 3 minutos, os seus pontos prévios. Sim, boa noite para si, boa noite, magnífico reitor Júlio Gonçalves, boa noite, Dr. Orlando, boa noite, Dr. Mulungu, boa noite, telespectadores. Vamos poder partilhar o nosso ponto de vista relativamente aos pontos candentes aqui propostos pelo apresentador. Primeiro, dizer que estaremos a falar da manutenção de arrastar as molduras, porque ele já tem estado a fazer isso e já tem estado a mostrar essa pujança que ele tem ao nível nacional. Criado o partido, a questão que se pode colocar é que Venâncio Mondlane vai continuar com essa multidão que hoje ele tem arrastado ao nível nacional. É essa questão que talvez pode estar em dúvida. Mas provavelmente, se ele manter na posição atual, eu acredito que continuará efetivamente a arrastar as multidões para si e poder provavelmente alcançar os seus sonhos. Mas antes de desenvolver esses aspectos, eu queria poder apresentar o meu ponto breve relativamente a Mosal, portanto a companhia da Fundição de Alumínio em Moçambique, que o contrato de fornecimento de energia elétrica a essa fundição vai terminar em março de 2026, que era, portanto, fornecida pela ESCOM através da Motraco. Já que vai terminar esse contrato de fornecimento de energia a Mosal, aqui está em andamento um processo de negociação com o governo moçambicano para que o referido fornecimento de energia passe a ser pela
Eletricidade de Moçambique ou a HCB. No entanto, das negociações iniciadas, a Mosal, neste momento, não está muito preparada para poder aceitar as novas tarifas que vão ser impostas na cobrança da referida energia. E por conseguinte, como uma forma de chantagem, já está a ameaçar em poder encerrar a Mosal em Moçambique para poder retirar para outro lugar. Mas isso aqui mostra claramente aquilo que tem acontecido com várias multinacionais aqui no país. Ao invés de uma negociação que vise efetivamente trazer ganhos de ambas as partes, no entanto, coloca-se sempre uma chantagem, vendo a importância que essa indústria representa para o país, sobretudo para a contribuição no orçamento geral do Estado. Razão pela qual que a Mosal aparece com essa chantagem de dizer, caso o governo moçambicano imponha essas, aliás, continua com as novas taxas, ela vai poder encerrar no país. A semelhança daquilo que nós vimos a Vulcan Moçambique, quando estava a ser apertada, relacionado com alguns direitos trabalhistas, chegou a ameaçar de poder despedir mais de 350 colaboradores. E parou a questão da exigência que o governo estava a fazer, e eles continuam assim a sua sorte, ao seu desejo que estão a praticar. Então, mas é necessário, exortando o governo moçambicano, ele não pode estar ameaçado com as chantagens que a Mosal está neste momento a colocar. Precisa-se efetivamente, mesmo a energia que estava a receber da Escom vem da HCB, que provavelmente era vendido, aliás, meio provavelmente era vendida a Escom a um valor extremamente baixo, e hoje, quando se pretende recuperar isso, eu acredito que o governo tem que impor para que isso aconteça. Então, em relação a essa questão de Venâncio Mondlane, eu acho que a nossa autoridade da justiça, ela deve evitar barulho. Não precisava ter havido esse barulho que o Venâncio Mondlane identificar para que pudesse dar a resposta da petição que tinha para esse partido. Está na lei os prazos previstos e esses prazos foram largamente extrapolados. Teve que produzir esse barulho pelo mundo fora e só mais tarde é que se aprova o partido. É que isso tira a credibilidade da nossa própria justiça. Não se precisa de que as pessoas, para terem o seu direito, elas devem dançar a música que os outros querem. É apenas respeitar aquilo que está na legislação. Se são prazos previstos e não se consegue cumprir naqueles prazos, no mínimo que haja alguma nota informativa sobre os atrasos que estão a verificar, para evitar especulações. As especulações havidas durante o período em que não se aprovava a esse partido chegaram ao mundo fora, e o mundo fora começou a interpretar como se tratasse de uma perseguição, de uma situação em que o país não está interessado em poder aprovar outras organizações políticas que pudessem contribuir para esse país. Uma mancha para o país sem necessidade. Então, exorta-se às autoridades para que aquilo que está na lei deve se respeitar. Não podemos abusar naquilo que, pronto, nós somos os produtores das leis e, por conseguinte, podemos cumpri-las assim como não. E isso praticamente acaba manchando aquilo que é o que deveria ser o nosso país. Parabéns que foi aprovado o partido. Agora, o que nós esperamos efetivamente é que traga valor acrescentado, continue com a mesma pujança que o Venâncio Mondlane tem neste momento, para ver se seja uma alternativa para poder resolver os problemas que o país enfrenta no seu dia a dia. Se calhar seja esse o prenúncio da morte de alguns clubes de amigos que estão na Assembleia da República a partir dessa aprovação.
Muitíssimo obrigado, professor Pangai. Passamos então a palavra para o caríssimo Mulungu. Muito boa noite. Bem, Mulungu, recordando que Ana Malala significa acabou. É uma expressão em Makua que é usada para descrever algo que acabou, e na pretensão de Venâncio Mundiano, ele mesmo já vinha anunciando, acabou Frelimo. Como é que o discurso e a agenda do partido Ana Mola, agora que já não é Ana Malala, pode trazer de fato soluções concretas para as necessidades da população, especialmente da juventude, sem cair numa espécie de retórica de contestação ao poder que atualmente existe? Muito boa noite, os seus pontos prévios em 2-3 minutos. Boa noite a Sibelice, aos meus colegas do painel, magnífico reitor, o Dr. Pangai e também o Dr. Orlando. A saudação especial se estende para quem nos acompanha a partir de casa ou onde estiver através do seu dispositivo. Bem, em jeito de ponto prévio, gostava aqui de falar do assunto da Avenida Eduardo Mondlane, em Nampula, que de facto estava sendo reabilitada, mas no processo da sua reabilitação acabou sofrendo algumas fissuras, ou seja, não foi devidamente concluída. E quando foi-se ao encontro do fiscal para poder se perceber a fundo o que está a acontecer, de facto ele terá justificado que não foi entregue nem sequer o plano de execução desta estrada e no máximo ele só recebeu o pagamento para que de facto assumisse como sendo algo execuível e de facto começamos a perceber aqui que houve por parte do antigo edil e sua equipe uma vertente de trazer aqui uma infraestrutura eleitoralista, ou seja, ele estava no seu primeiro mandato, o Paulo Val, neste caso, ele estava no seu primeiro mandato, então ele tinha a confiança de que de facto podia garantir a manutenção do poder e conseguir o segundo mandato. Daí que trouxe uma infraestrutura eleitoralista, ou seja, para lhe garantir esta manutenção. Mas creio que esta vontade política dele acabou caindo por terra e não conseguiu, de facto, prosseguir com aquilo que era o seu plano. E hoje há um problema que está lá persistente. Temos 3 partes, que é a parte da empreitada, e depois temos o fiscal e temos a antiga administração municipal. Então, eu creio que aqui, nessas 3 partes, que o Dr. Orlando não me deixa falhar, há, de facto, um acordo que foi estabelecido e, existindo esses acordos, significa que são regidos por alguma regulamentação. Então, é preciso que haja uma quarta parte, e a quarta parte deve ser a Procuradoria, de facto, que aproxime para, de facto, buscar aqui dados para poder responsabilizar, porque isto é um desperdício de recursos públicos. Nós, em Moçambique, estamos com problemas sérios econômicos e procuramos, de todas as formas, de facto, racionalizar os poucos recursos que existem. Quando temos cidadãos que agem nesta vertente, nós começamos a perceber que estão contra aquilo que é o ideal nacional, que é o desenvolvimento. Agora, pegando para a questão do partido Ana Mola, numa primeira instância, endereço, de facto, os meus parabéns pela concretização deste partido, mas, segundo, eu ouvi aqui o Dr. Pangai a colocar e muito bem a ideia de que, se calhar, as instituições de justiça deviam ser mais céleres no tratamento de alguns processos, de modo a evitar a sua descredibilização. Mas eu creio que, se calhar, o Dr. Orlando, estando aqui, que é jurista, vai nos ajudar nisso. A questão dos prazos, neste caso, porque o que eu percebi neste processo, não houve, de facto, aqui uma pretensão em obliterar este processo. O que houve aqui, e nós assistimos muito bem, foi uma politização deste processo por parte de Venâncio Mondlane, vitimizou para que, de facto, houvesse aqui o triunfalismo. Porque se tivesse, de facto, agido como se fosse um processo normal, a par do processo de criação do RD, que é o partido do Vitano Cingano, e outros partidos que foram criados recentemente, como o Podemos, seria mais um partido que foi criado. Mas então era preciso imbuir este partido no meio a uma desconfiança e uma vitimização de que
há uma pretensão em obliterar este desejo para que, quando da sua conclusão, houvesse aqui um sentimento de festa, de desejo concluído. Então, é preciso nós, muitas das vezes, termos muita atenção aos jogos políticos, porque são uma armadilha. E estas armadilhas, muitas das vezes, podem nos fazer descredibilizar uma instituição enquanto ela está na sua funcionalidade normal. Primeiro foi a Ana Malala, deu as orientações de que, de facto, não era possível proceder nesses termos e, a partir do momento que Venâncio e sua equipe concluíram que podiam alterar o nome, eu creio que hoje temos a concretização formal deste partido. Agora, temos um ponto que, para mim, deve ter muita atenção, deve-se tomar em conta. O partido Ana Malala, ele está abaixo daquilo que é a figura do líder, ou seja, este partido vai viver da imagem do líder. E se vai viver da imagem do líder, tem que ter muita atenção, porque as políticas partidárias, elas muitas das vezes, quando há uma liderança populista, elas são cooptadas da figura do líder, porque é ela que tem, de facto, aqui a bagagem de toda a imagem que poderá se projetar. E isto costuma dificultar muito aquilo que são os processos de tomada de decisão a nível interno, porque são centrados a uma única figura, ou seja, há um endeusamento a uma única figura. E aqui percebe-se também que isto pode entrar a uma margem de autoritarismo disfarçado em vontade popular, ou seja, pode-se transparecer que a atuação de um partido deste género ele emana de uma vontade popular, mas por detrás percebe-se que há um autoritarismo, ou seja, é de facto o lobo mau que se reveste de uma ovelha inocente. Então, é preciso prestar-se muita atenção nisso, e principalmente na questão das promessas não realizáveis. Se nós formos a recordar, tivemos a promessa de 3 milhões de apartamentos. Eu creio que 3 milhões de apartamentos, se nós formos avaliar, é uma nova cidade, se calhar maior que a cidade de Maputo, porque pelas contas na altura, a cidade de Maputo, de facto, concebia cerca de 2 milhões de pessoas. Então, se estamos a falar de 3 milhões de apartamentos, é uma nova cidade maior que Maputo. Então, tendo em conta aquilo que é a nossa capacidade na atualidade, é um pouco utópico em 5 anos realizar um projeto deste género. Mas, se calhar, ficando reservado às capacidades de cada indivíduo, pode-se concretizar. Então, eu chamo aqui a atenção a vários pontos que, de facto, se continuar neste nível de tudo estar atrelado à figura do líder, como vimos com o Podemos, que ficou atrelado à figura de Venâncio, a quando o rompimento, parece que a vida política do próprio Podemos anda um pouco balançada, pode-se de facto levar-se essa herança ao partido do próprio Venâncio Mondlane, porque haverá sempre este endeusamento, ou este centralismo do poder na sua pessoa. Então, eu creio que ele, criando uma assembleia a nível interno, poderão de facto ultrapassar isto. Mas ainda no conceito da pergunta, desculpa, professor Pangaia, mas ainda no que diz respeito à pergunta, recordando, torno a dizer que Ana Malala significa Cabo Frelimo, acredita que existe a possibilidade ou do partido Ana Mola centrar-se em apenas contestar o poder que atualmente rege Moçambique, ou então vai de fato responder àquelas que são as necessidades concretas da juventude, especialmente? Bem, a natureza na ciência política da criação de partidos políticos é para responder a algumas necessidades do povo, ou seja, é para exercer o poder, responder às necessidades do povo e não criar um partido político para, de facto, fazer face a um partido político existente. Ou seja, então isto seria mais ou menos criar algo somente para competir com um outro objeto. Então, por aí percebe-se que a ideia não é exercer política, é criar confusão. E quando é nessa vertente, é chumbado logo, não chumbado na vertente formal, mas é chumbado na vertente percepção das próprias academias e principalmente das autoridades acadêmicas. Quando digo autoridade acadêmica, por exemplo, o magnífico reitor
pelo grau que ele contém, é uma autoridade acadêmica. Então, são essas figuras que nos propiciam essa possibilidade, se calhar, de negar em termos de participação e atuação de um determinado grupo político. Então, eu não creio que eles tenham criado este partido para fazer face a Frelimo, ou seja, acabou Frelimo como se falava no Amna Malala. Eu creio que eles tenham criado para participar na política e, se calhar, trazer a sua contribuição. Agora, se eles criaram um partido político para concorrer com a Frelimo, eu tenho muita pena do partido do Venâncio Mondlane, porque vai encontrar um colosso. A Frelimo é um colosso, tem uma estrutura muito enorme, é o partido que consegue estar em todo o canto do país. Então vai ser muito difícil, precisa de anos para poder se construir e se consolidar como a Frelimo. Mas a Frelimo está lá. Então, neste processo em que você se constrói, você cresce e se consolida, a Frelimo também não está parado, também está a fazer o seu trabalho. Então, eu creio que não é mais ou menos por aí que, se calhar, a ideia foi concebida. É mais ou menos para tentar participar da política e, de facto, trazer algumas respostas àqueles que são os seus simpatizantes. Muitíssimo obrigado. Desculpe, talvez começando logo por essa questão de que a Frelimo é um colosso. É exatamente isso que está a fazer com que a Frelimo comece a depreciar nos últimos momentos, por acreditar de que ela constitui um colosso, está sedimentada em todos os lugares e não existe ninguém aqui capaz de poder tirar do poder a Frelimo. Então, quando existe esse tipo de pensamento, obviamente temos tido aquelas situações que acontecem no futebol. As equipes grandes, quando vão lá a menosprezar a outra equipe, a dizer que aquela não se prepara, não faz nada e acaba recebendo a derrota. Então, não podemos aqui, logo à partida, dizer que a Frelimo é um colosso, que está hoje, não tem como o partido de Venâncio Mondlane transpor-se ao partido Frelimo. É preciso podemos pensar nisso. Quando falava na questão do respeito pela lei, as instituições da justiça devem ser as primeiras a respeitarem a lei. Quantas vezes que o cidadão hoje é prejudicado pelo processo que está na eternidade nas instituições da justiça e não respeita aqueles prazos que estão lá ditos sobre a resposta que deve ser dada. Diniz Tivani foi claro em relação aos prazos de submissão e prazos em que eles deveriam ter recebido a resposta. Não receberam no devido momento. E é por isso que eles recorreram ao Conselho Constitucional. Não era possível eles poderem recorrer alegando os prazos, quando, na verdade, o tribunal não extrapolou. Não estou a ver o Venâncio Mondlane, Diniz Tivani, que eles mesmos tenham recorrido evocando a extrapolação dos prazos, quando efetivamente o tribunal não procedeu isso. Todo mundo, aquele que é moçambicano sabe disso, de que os tribunais, maioritariamente, não estão a cumprir os prazos de resposta que devem dar aos processos. Mas exigem que o cidadão, aquele prazo que se marca, 1 hora depois daquele prazo, você não submete o documento, é rejeitado logo. Mas elas têm essa autonomia de poder passar e até, inclusivamente, de não dar resposta a vários documentos que estão aí. Então, é preciso, quando nós estamos a falar isso, estamos a chamar a atenção à nossa justiça para aperfeiçoar aquilo que traria o brilho da instituição de justiça no país. Nós não podemos, pura simplesmente, tentar aqui limpar a imagem das autoridades da justiça, porque não vão melhorar. Nós queremos que essas instituições melhorem e criem condições de maior credibilidade para o nosso país. É nesse contexto que estamos a dizer. Agora, a brevidade, professor Pangaio. Terminando com isso, nós estamos aqui em campanha. Nós estamos a fazer aqui campanha naquilo que o Venâncio prometeu, aquilo que vai fazer. Vamos ver na sua implementação. Agora, começarmos aqui a avaliar o que o Venâncio Mondlane prometeu, que não é fazível.
provavelmente nós estamos a tentar já iniciar uma campanha, como está a acontecer com o Sufo Momad, que arrancou com uma campanha, não sei para eleições de que momento, não é? Vimos aí a prometer o hospital, cruzir o hospital, sei lá, numa altura em que o outro está, aos 6 meses apenas de governação, ele está a iniciar uma campanha, e vimos também quando a campanha para essa governação iniciou, ele não estava fora do país, não estava a fazer campanha. Então, quer dizer, é preciso compreender bem o Sufo Momad com relação àquilo que ele é. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, professor Pangaia. Caríssimo Mulungu, também peço que seja objetivo. Bem, eu não sei qual é a dúvida que o Dr. Pangaia tem em relação ao Frelimo ser colosso. É igual ao Real Madrid. O Real Madrid é um colosso, mas é eliminado na Liga dos Campeões. Às vezes não ganha o campeonato, mas é um colosso. É que o perder alguma coisa não lhe retira a sua grandeza. A sua grandeza é presente, porque é medida em termos de quê? Para a Frelimo, em termos de infraestruturas. É em termos da capacidade de estar presente em todo o país. Por que se diz que é o maior partido a nível nacional? É porque consegue estar em todos os distritos, todas as localidades a nível nacional. E a Renamo é o segundo, por quê? Porque consegue estar em todos os distritos, em todas as localidades. Agora, o perder alguma coisa não significa que ele retira a sua grandeza. A grandeza continua lá. Então, e quando o professor Pangaia diz que eu disse que não há como a Frelimo perder para o partido do Venâncio, eu creio que ele inventou algo para poder argumentar muito bem aquilo que é o seu posicionamento, porque eu não falei da impossibilidade de perder eleições. Eu só falei que a Frelimo era grande. Então, devia-se compreender que isto leva a um processo até também o próprio Anamola se consolidar. Estamos a falar de tempo. Isto leva o seu tempo. Agora, quanto à questão também das instituições de justiça, é preciso compreender que o Denis Tivan, que o Dr. Pangaia citou, não é o dono da verdade. Ele pode reclamar de prazos, mas como é um ente participante da política, pode usar isto ao seu favor. Ou seja, o discurso é de vitimização que nós estamos a falar, que visa instrumentalizar a opinião pública, é mais ou menos evidente num espaço onde nós compreendemos que o partido está em processo, está a ser tramitado, mas já quem está a chorar cá fora. Por exemplo, nós tivemos o recurso a ser encaminhado para o Conselho Constitucional. O Conselho Constitucional não pode decidir questões de formalização de partidos políticos. Isto fica reservado ao Ministério da Justiça. É lá onde se trata estes processos. Mas porque o ambiente de politização e também ainda quer se impurar a uma diabolização do Conselho Constitucional, se elencou o Conselho Constitucional neste processo para que aquela imagem que se atribui à doutora Luísa Ribeiro fosse aqui também dado continuação. Então, eu não vejo nenhum espaço para eu não me debruçar em torno dessa ideia de politização, porque ela esteve lá presente. O partido hoje está de facto formalizado, isso é muito bom. Eles vão ter um espaço para se preparar, criar uma estrutura para participar nas próximas eleições. Isso é que é um facto. Muitíssimo obrigado. Só um minuto. Um minuto mesmo, professor Pangaia, por favor. Estou-me a basear no pronunciamento de Venâncio Mondlane e o Tivani no concernente à extrapolação dos prazos. Agora, se Denis Tivani, Venâncio Mondlane estão a mentir para o povo de que o tribunal não extrapolou os prazos, o próprio tribunal nunca veio desmentir isto. Então, é nesse contexto, estamos a dizer, eles disseram claramente que o prazo em que o tribunal deveria se pronunciar de 60 dias passou. E até hoje não disseram nada, está em silêncio. Então, nós estamos a basear nisto. Agora que eles estão a mentir, então o tribunal deveria ter vindo dizer isso, que não é verdade o que o Denis Tivani está a dizer, que o tribunal passou o prazo. Ainda existia prazo para responder. Não veio desmentir isso. Então, nesse caso, nós estamos a dizer o seguinte, que os tribunais devem respeitar os prazos de resposta aos processos.
Se é que, quando existe aqui uma mentira, por um lado, o tribunal, para a sua dignidade, deve vir desmentir, que é para Diniz Tivani estava para instrumentalizar, para poder ganhar a questão de vitimização. Então o tribunal tinha que vir desmentir isso, que não constitui verdade. Ainda temos espaço para poder reagir. Não foi isso que aconteceu. Obrigado. Quando falamos da maioria, temos aqui maioria em números, maioria em competências. Né? Então, quando fala de Colosso, quando fala de que... Em algum momento você está a mostrar aqui alguma... Veja o que aconteceu nos últimos dias sobre a Frelimo. A Frelimo não foi essa. Até chegou a ter vergonha de poder colocar insígnias na rua. As camisetas, praticamente, durante o período das manifestações, dificilmente circularam na cidade. Por esse partido júnior aliás, por esse grupo júnior que se considera menor em relação a esse gigante. Então, é preciso poder tirar o espírito dessa questão de superioridade e começar a trabalhar efetivamente. O Partido Frelimo precisa efetivamente de trabalhar naquilo que o Daniel Francisco Chapo disse, de que, olha, todo aquele que não está preparado para servir o povo não está preparado para estar na Frelimo. Obrigado. E é isso que efetivamente tem que acontecer. Porque se existir esse espírito de que nós somos gigantes, nós somos isso, o que vai acontecer é que aqueles que são considerados júniores vai poder envergonhá-los. Obrigado. Desculpa, estou a pedir. Há uma coisa que o Dr. Pangai tem que compreender. As instituições do Estado não podem entrar no campo político. Respeitar prazo não é política. Não, mas respeitar prazo não é política. Deixa-me falar. A partir do momento que uma instituição, como o Ministério da Justiça, começa a degladiar com o indivíduo, por causa de questões de prazo, responder, está a entrar no jogo político, não pode. É uma instituição do Estado. O outro, porém, o Dr. Pangai, na qualidade de acadêmico, não pode acreditar no indivíduo, tem que acreditar nas instituições, porque são elas que detêm informação fidedigna. Então, o Dr. Pangai, o argumento dele, para mim, estaria mais sólido se ele conseguisse apresentar o tal prazo. O tal prazo que está de 60 estabelecido. dias. Espera, doutor. O prazo foi de 60 dias. Deixa-me construir um pensamento. Eu deixei terminar, doutor Pangai. Eu deixei terminar. Então, o doutor Pangai teria também aqui os prazos para cada processo e apresentar e diria, olha, até aqui houve um extrapolamento. Agora, usar a palavra somente do Diniz Tivani é igual a uma situação de litígio entre vocês dois, eu somente usar as palavras dele. Não estou a ser imparcial no processo. Eu estou a ser tendencioso. É preciso que eu tenha as palavras das duas partes, mas se uma parte é oficial, que é o Estado, que neste caso é o Ministério, é preciso que eu tenha... Não pode reagir, porque é um campo político. Não é porque está a criar uma má imagem da instituição. Alguém fala mal de uma instituição, essa instituição não responde. A instituição não pode reagir. É um campo político, não pode entrar na politização. Diniz Tivani acusou o tribunal a não respeitar a lei. E o tribunal não reage. O que significa isto? Doutor Pangai, as instituições não podem entrar no campo político. Não é campo político, foi acusada de incumprimento da lei. Pode. Sim, nós precisamos passar para o próximo. Ela foi acusada de não cumprir a lei. Não pode entrar no campo de politização. Não vamos ser redundantes. Mas pronto, é assim. Quando eu digo colosso, o Dr. Pangai tem dificuldade em entender que não estou a falar de algo subjetivo. Quando ele diz colosso em espírito, não, isso é subjetivo. Não é espírito, competência. Eu falo de incompetência. Espera. Foi isso que eu disse. Não falo de espírito. Que mesmo em competência, os quadros, a maioria dos quadros do Estado moçambicano estão no Partido Frelimo. Está satisfeito com o desempenho do Partido Frelimo agora? Não estamos no desempenho, estamos nos quadros. O que estão a fazer os quadros para o país? Não vamos levar muito. O que estão a fazer esses quadros para o país hoje? Doutor Pangai. Meter na pobreza? São quadros. Doutor Pangai mistura muitos assuntos. Não são quadros. É que está dizendo que tem muitos quadros. Muitos mas o que esses quadros estão a fazer? Vamos debater assunto por assunto. Esse é um tema Falou de quadros. Eu respondi. Não, é que o doutor Pangai pergunta, falou de quadros. Eu disse, olha, os quadros, a maioria estão lá.
Agora ele faz uma outra Mas pergunta. são quadros. Não, é que esta pergunta não pode ser, parece de um casal em que o marido está a responder à esposa. Não, não pode ser assim. Os quadros estão lá, mas o Dr. Pangá tem que compreender uma coisa. As instituições do Estado não podem entrar nas clivagens políticas, senão nós vamos concluir de facto que elas estão politizadas. Ela não pode sair responder o Venâncio Mondlane ou o Diniz Tivan. São cidadãos nacionais. Quando Não são acusadas, não têm são- que responder. Quando são acusadas, Afinal, as de instituições denigrir a imagem. têm Qualquer legitimi- cidadão que denigre a imagem de Muitíssimo uma obrigado. instituição, Não, a instituição tem que reagir. Muitíssimo Não. obrigado. É isso. Magnífico, reitor. É isso que Por eu vou favor, dizer. já para passarmos para o próximo tema. Mas eu tinha uma palavrinha. Sim, por favor, se obrigado. puderem um minuto. E assim, um minuto. É que esses assuntos, nós estamos a deixar má impressão ao telespectador que está a acompanhar, em vez de nós ajudarmos a pensar de forma construtiva o que está acontecendo no país, o que são instituições, etc., tornamos-nos indivíduos que não sabem o que não sabem. Esse aqui é o problema, é grave. Essas manifestações, me parece, posso estar errado, não só que eram vítimas, eram membros do partido com camisetas, mesmo pessoas sem camisetas estavam passando na estrada, eram obrigadas a parar, cantar o hino nacional, regar campas, indivíduos. Provavelmente alguns de nós aqui podem não ter passado isso, depende da relação que tem com esse tipo de pessoas que fomentavam esse tipo de situação. Esse é um facto. Mas, por outro lado, a questão de resposta, não resposta. Eu não sei o que quer dizer resposta ou não resposta. Porque quando alguém submete um expediente numa instituição, seja ela acadêmica, política, etc., lhe é dado uma informação que, olha, o processo que está aqui precisa que se corrija isto, aquilo e aquilo. Eu não sei se não é resposta. Num processo administrativo normal, é uma resposta. Então, cabe ao requerente ser flexível, dar resposta de acordo às recomendações. Agora, quando tu recebes uma instrução de como proceder o processo e dizes que não, tem que ser assim, eu prefiro recorrer ao Conselho Constitucional, me parece que é um outro assunto. Entretanto, para mim, se alguém pediu um processo e é indicado que tem que fazer isto e corrige o que aconteceu, depois da correção, foi submetido o processo e já houve uma luz verde e foi criado o partido. Uma coisa tão simples como essa. Obrigado. Muitíssimo obrigado. Desde que passamos assim para o próximo tema, falamos agora sobre a poluição, mesmo na província de Tete. Falamos da empresa Vulcan, que tem causado doenças respiratórias, como também mentais. O fato é que na cidade de Tete, diversas pessoas não apenas têm morrido, mas antes mesmo de virem a falecer, têm contraído diversas doenças. Estamos a falar até mesmo que elas são expostas a câncer. E este é um tema que poderá ser introduzido pelo magnífico reitor. Esteve a terminar a discussão no primeiro tema, mas inicia agora. Eu pretendo saber até que ponto é que, de fato, a atuação da Vulcan no campo pode prejudicar a saúde das pessoas. Já bem sabemos que muitas pessoas já morreram, algumas estão a desenvolver doenças que são não apenas respiratórias, mas, como bem adiantamos, são cardiovasculares, como também mentais e são demasiado graves. Magnífico reitor. Olha, muito obrigado. Relativamente à questão do distrito de Moatize, em particular esta empresa, se é verdade, por que eu digo que se é verdade? Porque eu não tive muito acesso a essa informação, também nunca estive envolvido num grupo de pesquisa para saber o que está a acontecer. Eu já estive em algum momento aqui em Maputo, na Musau, mas isso foi no ano 2000,
para a instalação do coisa da Mozão. Ali alguma coisa eu posso dizer, o que vi, porque eu estava envolvido diretamente na altura, estava a trabalhar para o Ministério do Ensino Superior e Ciência e Tecnologia. Era preciso a nossa contraparte moçambicana estarmos lá envolvidos para acompanhar como que é o processo, principalmente para estas questões de radiações, etc. Moatize, se é verdade o que estás a dizer, é perigoso, é mau, e eu penso que o governo da República de Moçambique tem que pôr a mão à consciência, neste caso, para imediatamente, se for necessário até, fechar de algum período até que se melhore a situação do coisa ambiental naquela zona, de um lado, mas por outro lado, se calhar recomendar à própria empresa para ver se é possível aquela população mais próxima ao projeto ser evacuada para um lugar mais seguro, etc, etc, etc. Mas tudo isso depende, na minha opinião, do diálogo que tem que existir e já entre o governo, entre a comunidade residente e a própria empresa que está ligada a esse processo. Portanto, eu penso que é muito perigoso. É muito perigoso se for verdade o que se fala, porque hoje em dia eu não acredito a ninguém. Eu preciso ver, participar e acompanhar, é aí onde eu vou acreditar, porque muitas informações que têm saído, não estou a dizer que isto é falso, mas eu estou a dizer que hoje em dia muitas informações que circulam, 80% delas, essas informações são falsas por causa da comunicação, porque eu já, como professor de estatísticas, já acompanhei como é que as informações aparecem e é muito perigoso, muito mau. Entretanto, eu penso que é preciso indicar as pessoas ligadas com essa área, ir no terreno, aferir e dar-nos relatório. Muitíssimo obrigado. Orlando José, o próprio governo já reconheceu que a empresa Vulcan passou dos limites e isto levou inclusive a este ultimato e suspensão das atividades por 90 dias. E não só, obriga-se que a empresa implemente medidas para pelo menos mitigar este caos todo e também poder ajudar a população naquela que é a qualidade da sua saúde. Por que razão é que estas mesmas medidas que são exigidas hoje não foram implementadas antes desta ordem judicial? É o seguinte, eu acho que em Moçambique nós temos ciclos governamentais diferenciados, né? E cada época que tem um novo governo significa que tem seus desafios. E um dos desafios que tem se feito, e agora neste novo ciclo governamental, é que agora há uma espécie de uma fiscalização, né? Ver mais ou menos, olhar para essas empresas multinacionais que estão aqui em Moçambique e ver se há o cumprimento ou não. Porque o que acontece é que o Estado moçambicano é pacífico, né? Ele pode deixar uma recomendação para uma entidade de empresa para o seu cumprimento. E ele vai esperar com que essa empresa possa executar ou cumprir com a recomendação, porque quando se instala qualquer empresa que seja em Moçambique, sempre tem diversos setores de fiscalização, né? E infelizmente, o que pode-se anotar talvez é a morosidade, né, de fiscalização para que haja o cumprimento daquela recomendação que foi deixada. Então, e isso é muito caricato quando vemos nossos concidadãos nascem deficientes e depois estão a ter doenças devido a essa poluição dessas empresas, e é um pouco complicado. Então, essas medidas que foram tomadas pelo governo é de se louvar. O não cumprimento até deveria encerrar esta empresa, porque não se pode haver uma desobediência num Estado de Direito democrático, onde que as leis devem ser cumpridas por todos, né? E fomos a ver no discurso do chefe de Estado, quando a sua tomada de posse, citou mesmo a questão das empresas multinacionais, questão dos contratos, questão do cumprimento rigoroso das recomendações deixadas pelos executivos. Então, essas todas as desobediências ditaram a esta medida, né, que eu acho que é uma medida superficial neste momento, para que essa empresa possa cumprir, né, com a sua obrigação, né? A obrigação não é só pagar trabalhadores, também
ver no seu círculo aquelas comunidades, né? Questão de ressentamentos, questões de imização, eles viam na base da machamba, né? E talvez naquele lugar praticava machamba. Deve que essa empresa possa alocar outro sítio aonde essas comunidades devem ter uma segurança alimentar, segurança de saúde, segurança de circulação, segurança de comunidade, segurança do ambiente propício para com que as crianças possam ter seu lazer. Então, porque neste momento essa comunidade está condicionada. Talvez não pode deixar a criança sair e talvez as casas com que eles estão a abrigar não têm as condições devidas. E isso coloca-se em causa a questão da dignidade da pessoa humana. E isso teríamos aqui uma comunidade separada, uma que tem privilégio e outra não tem privilégio. Então, eu acho que o governo está numa boa medida e se não houver cumprimento, deve ter mandado encerrar a empresa, porque a questão não é achar que paga alguma coisa, ou seja, lá imposto, por aí tal, não é isto. Isto é uma coisa secundária, não pode ser uma coisa primária. A primária é a vida de alguém. Então, se a empresa que está lá está a exercer suas atividades normalmente, né, se há uma persistência deles querem estar lá e que tenha algum benefício. Então, mas se esse benefício não recai sobre esta comunidade, coloca-se em causa aquilo que é o papel do governo na questão da saúde, vida e o bom ambiente para esta comunidade. Então, isto é um pouco, não é pouco caricato, é caricato, né? É de lamentar este posicionamento. E eu não sei porquê, porque muitas empresas multinacionais, mesmo com irregularidades, o Estado dando prazo para ver se pode haver uma correção, eles não cumprem. Estão em total silêncio e quando o Estado vê para agir, quer-se colocar no lugar de vítima. De que, não, o governo é isto, é porque nós pagamos aquilo. Não. Pagar imposto pela sua empresa não é uma questão de favor, é uma questão de obrigação. Porque eles estão em certa atividade neste país. Não se pode negociar aquilo que é o dever do Estado para com a sua comunidade e aquilo que é o dever da empresa para com o Estado. Porque no final de contas, este imposto, né, que é o contributo desta empresa, deve se beneficiar a comunidade. Aonde que o Estado, por exemplo, vai ter o dinheiro para acomodar essa comunidade se a própria empresa não ser o seu cumprimento? Então, eu acho que as empresas de Moçambique são muito abusadas e isso deve parar. O governo deve sim colocar uma decisão séria, né, e célere para que essas empresas comecem a respeitar. Porque o nosso Estado, se formos a ver em outros, fazendo comparação com outros países, o nosso Estado acarinha muito essas empresas. Temos várias empresas, a Mozali na altura foi uma das empresas também que criava outros problemas e o Estado teve paciência com eles. E quando o Estado já vem para agir, eles querem vir com ameaças. Esse Estado, essa nação é um Estado soberano, né? E a sua integridade territorial e segurança das pessoas deve ser respeitada por todos, inclusive, né, aquele que dita as regras deste país, que é o chefe do Estado. Ele também cumpre essas obrigações. Então, como que uma empresa, né, desta dimensão, né, e vendo a desgraça que quer deixar no ser daquela comunidade, ainda quer vir ter alguma justificação, um pretexto ou justificação? Não pode. Porque se hoje essa medida, várias denúncias foram feitas. E das várias denúncias foram feitas, com certeza que o governo foi ao local e foi deixando recomendações. É aí também que o papel dos nossos parlamentares deve fazer face a essa situação, né? Ir também participar na fiscalização e depois, através da Assembleia da República, deixar uma recomendação ao Executivo e um prazo concreto com que a situação seja resolvida. Aí estaríamos com aquilo que nós queremos, um governo soberano, preocupado com a situação da vida e saúde da sua comunidade. Então, essas todas as adversidades, eu acho que essa empresa ela não tem nem uma tática, não tem um espaço de manobra a não ser cumprir. Se não cumprir desses 90 dias, creio que o Estado moçambicano terá uma posição clara, exemplar desta empresa para que outras multinacionais sejam espelho ou começam a ver suas obrigações. Porque muitas das vezes, o que tem acontecido? O ditado agora, talvez, daquela comunidade é que o governo moçambicano se beneficia de algum dinheiro saída desta multinacional e que não há o cumprimento. É essa leitura que tem se feito. Mas com essa medida, vê-se que não. Quem não cumpre aqui com sua obrigação não é o governo moçambicano, é a empresa multinacional para com o governo moçambicano e que o governo moçambicano possa fazer uma réplica com a comunidade.
Então, esta situação nós vimos ali, acho que é um pouco caricato. Uma criança talvez nasce com mama, é complicado, nasce de qualquer maneira, é devido a essas poluições. E eles levam essa situação num ânimo leve. No Estado preocupado neste momento com uma nova viragem na governação, né? Tem uma razão, mas que bastante, até 90 dias de favor. Tinha de dar 24 horas, 48 horas, a não ser talvez 15 dias para haver uma posição célere, porque tiveram várias chamadas de atenção, não é porque está a primeira, né? Não é que está a primeira, nós já assistimos várias situações que o governo vai lá falar com isso, com isso para e tal, mas quando o Estado é pacífico, há uma má interpretação de que não, esses aqui comem com o governo. Então temos que deixar de culpar o governo, começamos já a olhar para essas empresas multinacionais que não cumprem os seus deveres, e o Estado também deve ajudar a comunidade a fazer uma leitura clara, sucinta, né, sobre a questão disposição dessas empresas multinacionais, que estão a degradar o solo pátrio, que está a colocar a questão de poluição do meio ambiente, que está a colocar o futuro dos nossos concidadãos a não ter escola adequada, crescem com deficiência psicológica, e deficiência física, deficiência do ambiente em si. Isto não é louvável. Não é louvável. Então, o Estado moçambicano agora está preocupado com o resgate destes valores que ao longo do tempo foram se perdendo. E nós não queremos com que nenhuma empresa multinacional aqui em Moçambique seja ou viva de forma antipatriótica, como dizia o Dr. Mulungu. Todo aquele que vive em Moçambique, deve estar em Moçambique, estar em qualquer empresa que seja, deve começar a ter um sentido de que está dentro de uma nação com que a lei ela está para todos e deve se comprometer. Qual é o compromisso? Fazer aquilo que a lei quer. Vamos ver na questão da República, artigo 1º, 2º, 3º, 4º, vamos ver, as coisas estão bem claras na lei. Então, nenhuma empresa aqui deve chegar aqui, violar esse dispositivo legal em detrimento de um pretexto qual é que ela acha que poderia se posicionar nela com o executivo. Isso não pode acontecer. Então, é preciso que o executivo continue com essa limpeza das empresas privadas ou multinacionais com esses comportamentos. Aí sim, estaríamos assim a ver uma nova viragem deste espírito de deixa andar dessas empresas que fazem e desfazem, e é aquele ditado, em Moçambique tudo é bom. Por causa do quê? Porque nossa rigidez agora deve sentir o papel, né, o input, o império do Estado para com essas empresas. Muito bem, muitíssimo obrigado, professor Pangaia. Esta empresa, aliás, a atividade desta empresa Vulcan em Moatize, província de Tete, tem causado poluição ao ambiente e, como consequência, também danos à saúde das populações que estão mesmo ao redor. Como é que se pode garantir que os interesses econômicos não prejudiquem a população em termos de saúde? É só tirar a ganância dos dirigentes de dinheiro e valorizar a saúde. Assim nós conseguiremos. Enquanto maioritariamente os dirigentes fazerem parte como acionistas dessas empresas, sem nenhuma ação, eles entram nessas empresas como acionistas, a ação deles é apenas para proteger costas quentes, aquilo que se diz costas quentes. Quando a empresa ela é dada uma orientação para poder cumprir, então esses dirigentes vão imediatamente ao órgão que está a emitir essa orientação para mandar parar. E é por isso que essas empresas não estão a cumprir com as orientações saídas pelo governo. Porque são os mesmos que estão a dirigir este país, que fazem parte, maioritariamente fazem parte de membros, de acionistas dessas empresas. Agora, por exemplo, há de ouvir um barulho por ter ido mandar fechar Chivotsongo. Quem está lá? Há de ver, vai sair esse barulho agora. Um manda, o outro, que é dono, que também é acionista ali, você está a mandar fechar a minha empresa. Há de haver um barulho aqui. É por essa razão é que nós podemos dizer que são as empresas que não cumprem. Acha que uma empresa que não tem alguém lá que é dirigente não vai cumprir uma orientação deste país? Não é possível isto. Outra coisa, em 90 dias não é possível
a Vulca Moçambique corrigir a situação que está lá. Porque quem conhece a cidade de Moatize, cerca de meia lua da cidade está aí cercada com um montão de carvão. O carvão está em redor da cidade, em montanhas que está lá. Algumas casas estão a menos de 20 metros de onde está a se tirar carvão. Então, essa questão que se fala de que em 90 dias é para ela cumprir algumas questões, não é possível acontecer isso. O governo, essa questão que estava a falar aqui, de que eu fico preocupado quando diz que a estatística que o magnífico reitor está a apresentar aqui, de que 90% da informação que circula em Moçambique é falsa. Então nós estamos a viver na falsidade. Não só as redes sociais particulares, inclusivamente, se é 80%, mesmo a informação saída do governo, deve estar lá nos 80% da informação falsa. É grave quando se diz que 90%. Deixa-me lá terminar. O doutor tem muito hábito de atacar as pessoas e quando lhe atacam e você corta. Entretanto, é bom clarificar muito bem. Eu estou a dizer, as informações que circulam nas redes sociais, 80% das informações que circulam nas redes sociais, estatisticamente não são corretas. A informação que circula nas redes sociais não é só de... Agora, informações fidedignas, há canais propícios. Quais canais propícios? Esses canais propícios não estão nas redes sociais. Quando fala de informações do governo, é uma informação fidedigna. Não, calma. Quando vem aqui as empresas, outras pessoas conhecedoras das coisas, não vão ter com João, com Coça, vão ter com as instituições constituídas na República de Moçambique. Deixa-me terminar. O magnífico reitor disse que 80% das como estatístico, 80% da informação que está a circular neste país é falsa. Está a circular nas redes sociais. Por isso que eu estou a dizer que se é que são 80% da informação que está a circular é falsa, então nós estamos a viver na falsidade. Incluindo a informação do próprio governo, pode estar inclusa lá nos 80%. Porque não é só... Estamos a falar dos 100% de uma informação geral que nós temos aqui no país. 80% é falsa. Então era preciso rever essa estatística. Mas em relação a essa questão de Moatize, olha, é grave. Temos estado a falar aqui de que o governo está a cometer genocídio na cidade de Moatize. Não é possível permitir que aquela empresa, Vulcan Moçambique, esteja a extrair carvão naquelas condições, à beira de uma cidade. Não há nenhum governo que podia permitir uma coisa daquelas. A informação que circula sobre a poluição em Moatize, existem informações fidedignas. Tivemos a STV. A STV foi fazer um documentário com relação à poluição em Moatize. Mostrou o quão o carvão ele está a entrar nas residências. O qual as pessoas estão a inalar poeira de carvão. Foi isso, um documentário extremamente interessante que a STV fez. Já houve queixa por parte dos próprios munícipes da cidade de Moatize, junto do Tribunal Administrativo. Já houve vários ativistas que trataram daquele assunto, mas o governo está-se a manter surdo. Não quer absolutamente nada tomar medidas relativamente para salvar a população que está ali neste momento a passar aquelas silícias. É muita pena que um país desta natureza ele consiga deixar o seu cidadão a ser morto lentamente a troco de dinheiro. Um país que se diz de que o nosso maior valor é a vida. Não há como. Então, a resposta está aqui. Aqui não podemos falar da Vulcan Moçambique como sendo prevaricadora. Não é a Vulcan Moçambique.
É o governo, essencialmente, que está com ganância de dinheiro em detrimento da vida humana. É exatamente isso. Porque se estivesse interessado na vida humana, ou transferia a cidade de Moatize para outro lugar, ou a Vulca Moçambique já deveria ter saído de Moatize. Não há como coabitar ali a extração de carvão e a cidade de Moatize humana. Não há como. Não tenho aqui estudos concretos, mas da maneira como está-se a explorar o carvão, mina céu aberto, para fazer com que aquela atividade continue enquanto a cidade de Moatize está lá, a população esteja lá. É o que milagre tecnológico poderá ser realizado para isso não acontecer. Mesmo essa questão eu estava a dizer, tem que irrigar o carvão da água para não libertar a poeira. Quanto tempo vai levar isso? Durante o dia vai se irrigar quantas vezes? É difícil poder... É pena você ver as senhoras que geralmente estão a lavar a roupa à mão. Verifique lá como estão as mãos das senhoras de Moatize. Parece que colocaram luvas pretas nas mãos. Porque cada vez que vão lavando o prato, vão lavando roupa, dificilmente consegues retirar toda a sujeira do carvão. Resultado, mãos pretas nas senhoras. É extremamente difícil aquilo. Mas há quem que está neste momento a dirigir este país e a deixar situação daquela natureza. É triste. O governo tem que repensar sobre o genocídio que está a perpetrar na cidade de Moatize. Não é a Vulcano Moçambique, mas é o governo que está a perpetrar o genocídio na cidade de Moatize através da poluição que está acontecendo. Porque se não fosse ele, já teria mandado parar a semelhança de Chivotsongo. Quando perceberam de que Chivotsongo estava fazendo bebida fora na fábrica, mandaram fechar. Por que não faz o mesmo também com a Vulcano Moçambique? Muitíssimo obrigado, professor Pangaia. Caríssimo Mulungu, uma vez mais consigo. Será que é suficiente a compensação financeira para reparar os danos tanto à saúde como também ao ambiente? Eu creio que não. Não há nenhum recurso financeiro ou qualquer tipo de recurso que possa compensar a saúde de um cidadão. Todos nós temos perante a Constituição o direito à vida e o direito a uma assistência de saúde de qualidade. Então, não vejo espaço para que, de facto, uma compensação financeira, de facto, até atenue esta possibilidade. Agora, o que nós temos observado é que há, de facto, aqui questões que não estão a ser muito levadas em conta, que é a questão de observação daquilo que é o plano ambiental no âmbito da instalação destas empresas, e principalmente destas empresas que exploram alguns recursos que são de facto nocivos e poluem, porque para extrair o carvão é preciso que haja montagem de dinamites, explosões, e aquele estrondo em si costuma de facto produzir uma nuvem de carvão que vai de facto se arrastando até as zonas residenciais. Então havia aqui se calhar questões muito técnicas por se observar para que de facto não tivéssemos este nível de poluição. E este é um aprendizado, se calhar nas outras ocasiões vamos ter que evitar isso. É preciso pagar, se não temos equipes a nível nacional que fazem estudos ambientais e dão de facto aqui uma espécie de plataformas que possibilitem a diminuição do impacto a nível ambiental daquilo que é a capacidade de poluição de cada empresa, se calhar buscando fora estes engenheiros ambientais que possam fazer esses estudos e darem as devidas indicações de como prosseguir. Mas essas indicações também, por sua vez, só ganham um espaço de campo prático quando há uma vontade em ambas partes. Muitas das vezes se corre para abrir uma empresa porque quer se responder a um problema pontual, mas eu creio que há coisas que devem ser verificadas de uma forma prévia para evitar este problema que nós estamos a ver em Moatize. E eu estou solidário com a população de Moatize
exorto o governo, de facto, para que tenha uma equipe de assistência ao pormenor destes 90 dias que foram dados à própria empresa Vulcan para fazer, de facto, uma espécie de solucionar os problemas, porque este não é um problema de hoje. Eu recordo que a ministra do Ambiente e Terra, no governo transato, em setembro, praticamente foi no dia 9, terá de facto alertado acerca da cota de poluição desta empresa Vulcan ter sido ultrapassada. Então, se já havia esta informação no domínio do próprio governo, eu creio que se calhar houve aqui um pouco de excesso em deixar isso extrapolar um prazo até chegarmos de facto a agosto de 2025. Mas também porque não desconheço o nível de prazo, porque se formos a verificar, por exemplo, a experiência que eu tenho, que é a nível internacional, os países têm uma cota de poluição para as suas indústrias a nível interno. Então elas vão poluindo, quando excedem, elas devem parar e esperar uma renovação. Agora, não sei se foi mais ou menos neste âmbito em que a ministra do Ambiente e Terra se pronunciou quando desta empresa Vulcan. Então, só aqui uma deixa, eu estava a verificar a questão dos prazos, eu não gosto de deixar coisas não clarificadas, porque para quem está lá em casa é preciso clarificar. Bem, a questão dos prazos, a partir do momento que você submete um documento no sistema judicial, ela começa a contar. Serão 60 dias. Se o Ministério da Justiça responde após passados 25 dias, quando ela responde, você volta a submeter, o prazo retoma, volta a contar. Ou seja, não conta de 25 para frente. Passa 1 até 60 dias. Então, eu creio que houve, de facto, uma má interpretação da questão das datas por parte da equipe, se calhar, do Venâncio Mondlane, tanto que o Conselho Constitucional não conseguiu ver o objeto primordial neste processo todo. Muitíssimo obrigado. Sim, já não temos tempo, peço imensas desculpas, mas já não temos tempo para respostas, já precisamos mesmo passar para últimas considerações. Mas uma coisa sim, sobre vai poder acrescentar, vai poder acrescentar. acrescentar. Sim, vai poder acrescentar. Peço desculpa, vai poder acrescentar quando estiver a mencionar as últimas considerações. O que vamos fazer um exercício um bocado diferente, que talvez já tenhamos feito em algumas outras edições. Magnífico reitor, como o professor das matemáticas, tal como já havia mencionado, um programa vai falar sobre a escassez de divisas e suas implicações no que toca à inflação, como também ao custo de vida. Do mesmo modo, vai falar também o Rolando José sobre o mesmo assunto. E já adianto a pergunta, como é que olha para a escassez de divisas e suas implicações, especialmente no que toca àquilo que é o custo de vida, mas também a inflação, em jeito de últimas considerações? Eu prefiro não falar de divisas, mas falar porque alguém está a pontapear uma ciência tão linda que se chama Ciências Exatas, Estatística e Matemáticas. Portanto, esta componente é muito importante eu sublinhar aqui, porque as ciências exatas, as matemáticas e as estatísticas não são ciências para historiador, psicólogo, pedagogo. Não. É para um outro grupo. É uma elite que trata sobre os números. Portanto, questões de estatística, há quem pensa que falar de maioria já falou tudo. Não. É preciso primeiro buscar os métodos da busca dessa informação. A metodologia que foi usada. Mesmo que tenha sido você que foi fazer a busca da informação, não é suficiente para você afirmar que o seu método está correto. Essa é a primeira questão. A segunda, que é muito importante, é preciso que, por exemplo, as nossas televisões, eu vou pegar um exemplo em Portugal, que foi um exemplo muito exaustivo que eu começo a fazer ver os meus estudantes na sala de aula. No passado, houve um lançamento de uma pergunta, assim, duas perguntas. Se Portugal podia ou não
voltar a ser um império? Era uma pergunta. A segunda pergunta era se Portugal, as universidades, as instituições de ensino públicas poderiam cobrar ou não propinas. Eram duas perguntas. Houve vários tipos de pessoas que queriam dar resposta sobre isso. Mas alguém entendeu que a melhor forma de procurar informação correta era lançar na televisão. Lançou. E ali os resultados foram os seguintes. Que ele poderia voltar a ser uma monarquia era cerca de 90%. Que o ensino público devia se cobrar propinas era quase 99%. Já a Guadalupe, que é uma outra investigadora, não fez essa forma de procurar a informação. Ela pegou o inquérito, foi fazer pessoa por pessoa. Trouxe resultados diferentes. Diferentes no sentido de quem concordava que Portugal devia voltar a ser uma monarquia era cerca de 40%. Que não devia ser monarquia era mais ou menos 25%. Ao contrário, desculpa. 40% que não, 25% que sim. O outro, porque depende da natureza. Outra questão era aquela questão das universidades, o ensino. Seria privado, público, propina ou não propina. O que dava lá era 60% dizia que não e cerca de 30% que sim. Veja que essas todas as amostras não chegam a 100%. Mas vamos ao ponto. Entretanto, o ponto fundamental aqui é preciso saber a base. Quantos participaram? Aquele indivíduo, aquela pergunta que se lançou à televisão, uma única pessoa, pode responder 35 mil vezes, mesmo telefone. Eu posso pegar, agora toda a gente aqui tem 3, 4, 5 telefones. Pode responder a mesma pergunta só para dar a sua visão. Mas aquela pessoa que vai ao terreno vai trazer outra informação. Então, o que eu quero dizer aqui é a estatística. Aquilo que a gente vê ali é preciso ter muito cuidado, não sermos consumidores nas redes sociais, porque nós não sabemos qual é a metodologia que foi usada, qual é a base. Porque você diz 80%, 90%, 100%, maioria. Se você não trouxer a base, é nula. Muitíssimo obrigado, Orlando José, sobre a questão sobre a escassez de divisas. Eu queria mesmo era questionar um bocadinho mais, mas infelizmente o tempo já nos deixa. Qual é a sua percepção sobre isso e os danos que pode trazer para as pequenas e médias empresas, mas também sem deixar de lado a questão do custo de vida, muito brevemente? Sim, mas antes de responder, eu só queria elucidar um pouco ao Dr. Mulungu e Professor Pagai, a questão dos prazos processuais nas gestões dos Estados. Infelizmente, quem cumpre com o tempo, muitas vezes, é a pessoa interessada. Quem? É a pessoa que vai colocar o expediente. Este, a todo momento, ele cumpre. Se o prazo é de 20 dias, no 20º dia, tudo para. E esta pessoa interessada, ele exige no 21º dia. Então, no assunto de discussão sobre a questão do Ministério da Justiça, foi bem claro o Conselho Constitucional. Este assunto, sim, mas recomendou ao Ministério da Justiça para que cumprisse dentro dos prazos pré-estabelecidos. E o posicionamento do que nós vimos nos documentos é que o Ministério da Justiça diz que não. A partir do momento que foram remeter aquele documento, podia haver uma nova recontagem. Claro que eles permaneceram dentro de 60 dias. Depois de 60 dias, 4 dias depois, foram lá com a resposta. E era que o documento ainda estava a ser analisado. Já se tinha extrapolado os prazos de 60 dias. Já estavam nos 60 dias mais 4 dias. Muito bem, Orlando. Eu peço então, só para dizer o quê? Só para dizer o seguinte. Mesmo rápido. Questões dos prazos, muitas das vezes, as instituições do Estado não têm essa rigorosidade do cumprimento. Mas tem uma rigorosidade do que? De exigência. Então, se formos a ver, mesmo a questão das multas,
nos tribunais, isso é uma coisa muito fundamental. Quem impõe para o pagamento é o tribunal, ele exige dentro daquele prazo para não cumprir. Só a diferença, talvez de algumas horas, já tem multa acima daquilo que já deveria pagar. Para dizer o quê? O Estado, através das instituições, né, que é do governo atualmente, ela exige o prazo. Mas para cumprir, isso é difícil. Então, nós discutimos a questão do prazo, os documentos foram claros, de que houve um cumprimento por parte da gestão do Estado, mas houve um cumprimento por parte que era interessado. Então, isso é normal. Qualquer documento é sabido que Moçambique dificilmente quem cumpre o prazo é a gestão do Estado, mas é o indivíduo. Isso é notório. Muito bem. Questão das divisas. Muito rapidamente, 30 sim, segundos, por é favor. algo que foi tanto discutido que, em algum momento, coloca em causa a economia nacional. Hoje em dia temos problema de dinheiro em nossa circulação, porque os bancos impõem, tem que comprar. Não houve autorização daquilo. E agora uma instituição ali, particular, privada, que também está nessa situação do negócio das divisas, compra dólar, vende, não revende. Então, eu acho que é algo que, em vez de ser algo de debate político, é algo que o governo moçambicano deve diretamente intervir, porque está a lesar, primeiro, negócios e depois a vida em si dos moçambicanos, porque eu até agora não percebo qual é a dificuldade do governo moçambicano intervir nessa situação e dar uma solução. Porque indo para o banco, reclama. Indo para outros setores privados, a reclamação é a mesma. E, inclusive, o próprio governo tem a mesma reclamação. Mas nós sabemos que aqui em Moçambique, neste momento, quem é o titular responsável para intervir nesse assunto é o governo, através talvez do Banco de Moçambique ou mesmo o Ministério da Economia e Finanças. São instituições que nós, como cidadãos moçambicanos, olhamos para eles como uma solução para resolver o assunto da questão em alusão. Muitíssimo obrigado, Orlando José. Agradeço igualmente a todos os painelistas que estiveram a trazer as suas contribuições. Infelizmente, nós não temos mais tempo para debater o tema que fala sobre a escassez de divisas. No entanto, é algo que nós vamos sim trazer nas próximas edições, não apenas do debate político, como também do FTV Debate. Nós encerramos assim com a promessa de voltarmos na próxima sexta-feira com mais temas a serem enrolados nesta mesma mesa e rogamos para que quem tem a faca e o queijo verdadeiramente não apenas possa ouvir as soluções, mas também procurar implementar. Prometemos voltar na próxima sexta-feira no seu ecrã e lembre-se, continue a partilhar com os seus amigos, mas também comentar e possa, o caro telespectador internauta, ficar atento a todas as declarações que são aqui apresentadas. Até a próxima, fique bem, fique com Deus.